ao pedalar, estava me recordando de quando iniciei esse exercício, essa maravilha que é pedalar. Eu sempre pedalei na minha vida, desde pequeno, né? Desde meus 10 anos mais ou menos, 9, 10 anos, eu já aprendi a andar de bicicleta. Mesmo com todas as limitações físicas, né, devido à polio, devido às sequelas dela, né, eu consegui fazer isso e várias outras coisas na minha vida. Então, uma das minhas paixões hoje é realmente pedalar. Em meados de 2020, já em plena pandemia, né, essa guerra mundial que exterminou milhões e milhões de seres humanos, né, eu estava em casa com a depressão severa e pedindo para morrer, porque a situação realmente estava muito complicada. Eu tinha acabado de sofrer a Covid sozinho em casa, e Deus e eu, né? Sozinho não, Deus e eu. Não permiti que minha família, ninguém fosse lá me visitar ou que estivesse me acompanhando. Isso foi uma opção minha. A única pessoa que ficou sabendo que eu estava com Covid foi minha mãe, porque eu cheguei a instantes que eu achei que eu ia morrer mesmo. Uma situação muito difícil, ainda mais porque estava sozinho em casa, né? E eu me tratando, com a mesa cheia de remédios, tanto da farmácia quanto naturais, né? E graças a Deus, eu devo a minha vida a Deus, em primeiro lugar, e ao gengibre, que foi fantástico na minha cura dessa Covid. Aliás, até hoje ainda tem sequelas, né? E a vacinação também, que ainda piorou mais ainda esse nível das sequelas. Então, em 2020, resolvi comprar uma bike elétrica, né, e resolvi pedalar. Neste primeiro ano, de 2020 a 2021, no primeiro ano de execução desse trabalho, eu percorri quase 3.000 quilômetros em estradas, em trilhas, no meio da mata e aproveitando a natureza da minha região, da minha localidade. Então, o pedal para mim, a bike, foi um dos instrumentos para me tirar dessa situação complicada que eu estava atravessando. Não só pela depressão, mas como outros problemas de saúde também. E a turma a qual eu me juntei, né? Essa turma maravilhosa do pedal, né? Nós éramos na época mais de 20 pessoas. Não que todo mundo pedalasse ao mesmo dia, mas foi fantástico para ajudar na minha recuperação. Eram muitas histórias, eram muitos causos, era muita brincadeira, era tombos, né? A gente caía também, e um socorrendo o outro. Quando a bicicleta estragava, furava pneu, ali todo mundo se juntava no intuito de ajudar, e sempre um ajudando o outro. Então, eu devo muito a esse tipo de exercício, a esse tipo de atração para a vida. É uma coisa fantástica. Eu descobri, né, redescobri, porque eu já pedalava, como disse, desde novo, desde criança. E com as minhas limitações, com as minhas dificuldades, né, até hoje está piorando porque eu estou ficando mais velho. Mas eu consigo fazer meus pedais, né, consigo pedalar aí por alguns quilômetros, e é o que alivia minhas dores, por incrível que pareça. Eu não aguento ficar 5 minutos em pé, mas eu consigo ficar meia hora sentado no cilindro da bicicleta sem muitas dores. Em pé eu não aguento. Em pé eu tenho que ficar mudando de posição. Sentar de vez em quando, deitar de vez em quando, porque a situação da coluna realmente é muito complicada. Mas não estou aqui para lamentar, eu estou aqui para agradecer a Deus. E para dizer para aquela pessoa que está aí, sentada no sofá o dia todo, assistindo TV ou vendo vídeos no celular, anime-se. A vida é muito mais que isso. Você tem que se redescobrir. Eu me redescobri. E tem tantos milhões de outras pessoas se redescobrindo, se restaurando, né, se perdoando e perdoando também aqueles que estão ao redor.
Gente, pedalar, ou caminhar, ou fazer um tipo de exercício, academia, aumenta muito a perspectiva de vida e principalmente melhora muito o astral, melhora muito a situação espiritual, acaba com depressão, basta você realizar. E graças a Deus eu consegui vencer essa depressão, né? Através do pedal e de outras atividades também, lógico, não é só isso, né? A saída com os amigos, as conversas, as brincadeiras, né? E tudo isso ajudou, né? E a depressão, infelizmente, é uma coisa que a gente carrega para o resto da vida. De vez em quando aparece um sintoma, uma sequela dessa maldita doença. E é uma doença e tem que ser tratada, porque ela leva à morte, ela leva a outras doenças, ela instala em nosso organismo, em nosso espírito, outras doenças, como câncer, derrame, ataque cardíaco, né? E principalmente o marasmo de não querer fazer nada. Às vezes quando eu estava com essa doença, eu não tinha vontade nem de ver, nem de olhar para ninguém, principalmente pessoas da minha família. E isso é muito triste, porque a gente fica isolado, a gente se isola e as pessoas também isolam a gente, porque elas não entendem que a gente está doente, muito menos a gente mesmo. Eu sou professor aposentado hoje, né? Mas eu fui professor ativo por 15 anos. Eu dava aula disso, né? Porque eu sou um professor da área de exatas. Eu sou especializado em matemática, porém estudei ciências, né? Físicas e biológicas. Então eu dava aula disso, depressão, de formas de vida e tudo mais, mas não consegui identificar a minha própria depressão. E através de uma profissional, de uma cristã, uma pessoa muito cristã, ela me levou, me conduziu inteligentemente a eu mesmo descobrir essas doenças. Esta doença, né? Porque até então eu achava que estava com câncer, estava morrendo, estava para dar um ataque cardíaco, e graças a Deus não era isso. E simplesmente fazendo algumas perguntas a mim, eu mesmo me descobri com esse problema. Através das perguntas inteligentes desta pessoa, dessa profissional fantástica, né, dessa pessoa cristã e amiga, eu consegui me reerguer e restaurar grande parte deste problema e de vários outros. Hoje estou aqui no meu pedal, estou na minha atividade, viajando, passeando, graças a Deus e graças a essa profissional que me ajudou a me redescobrir, a descobrir de novo a vida e não parar jamais, continuar sempre neste caminho, no caminho da redescoberta, da restauração e principalmente do perdão àqueles que estão ao seu redor. Se você não perdoar, se você não fizer esse gesto de perdão a si próprio e perdoar as pessoas, vai ficar muito difícil se recuperar. Felicidades a todos, boa restauração para todo mundo do fundo do coração e que Deus